meu rico, minha rica, papo com propósito número 2, e eu tenho uma pergunta especial para você. E se eu dissesse que a pergunta vai valer a pena, ela tá te afastando do teu propósito? Porque, de fato, a maioria das pessoas vive travada nesse tipo de pergunta. E parece até espiritual, viu? Parece até prudente fazer esse tipo de pergunta. Mas na raiz, ela não é bíblica. Porque quase sempre, quando essa pergunta vem, ela significa: isso vai dar resultado para mim? A Bíblia fala que os pensamentos ansiosos no coração do homem abatem o seu espírito. Fica comigo hoje, até o final. Porque hoje você vai sair daqui com a paz que excede todo o entendimento da palavra de Deus, não só com uma resposta para o teu chamado. Bora. Gente, olha só, esse novo formato começou e eu tô já estou bem alegre, né, por poder estar nesse movimento aqui, nessa situação nova, da gente poder ter um papo aberto com vocês. Se você tiver qualquer tipo de pergunta, por favor, faça isso aqui abaixo, tá bom? E a gente vai responder para você. Sabe, quando a gente pergunta, vai valer a pena? Normalmente a gente está focado em retorno, reconhecimento, segurança, aplausos. A gente quer algo em troca. E a gente deixa de mostrar o que é mais poderoso, que é Deus nos chamando para um lugar que Ele nos quer. Sabe, Deus nunca chamou ninguém mostrando o resultado final, não, gente. Nunca aconteceu isso. Abraão saiu sem saber o destino. José serviu anos antes de saber, antes de estar no palácio com um rei, né? Ser governador do Egito. Davi, ele foi ungido, e adivinha o que aconteceu? Ele voltou para o campo. Sabe, Salmos diz: os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Deus confirma seus passos, não com cenários completos, mas com a certeza de que Ele tem o melhor para mim e para você. Eu sei que é meio papo de coach o que eu vou te trazer agora, mas é um dado. E a neurociência é uma ciência que explica muitas coisas. Um camarada chamado Robert Sapolsky, ele falou sobre um hormônio chamado dopamina. E ele fala que a dopamina não é sobre a recompensa, é sobre o prazer da busca, do caminhar, da jornada, de você chegar até lá. E, ou seja, não é sobre você chegar até lá, no resultado final. É o que sustenta você até lá. Porque é o caminho que torna você feliz. Sabe, segundo o capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios, Paulo diz: somos transformados de glória em glória. Chamado, gente, não é um ponto de chegada, não. É um processo de transformação. É uma jornada. Deve ser por isso que Jesus até colocou: eu sou o caminho, uma jornada, sabe? A verdade e a vida. Porque é na jornada que nós nos transformamos. E hoje, com muito carinho, até o final desse vídeo, eu quero que você entenda, porque esse vídeo também é uma jornada, que você entenda que muitas vezes essa pergunta do tipo: meu chamado vai valer a pena? Que histórias eu vou construir? Tá te deixando num lugar de paralisia. Porque existem alguns mitos sobre isso. Um exemplo, né? Nós temos um mito da paixão. Talvez você já tenha ouvido falar assim, ó: trabalhe com o que ame e nunca mais terá que trabalhar um dia. É bonita essa frase, não é? Frase de coach, para-choque de caminhão. Mas deixa eu te dizer, ela é perigosa. Porque a maioria das pessoas nem sabe ao certo que ama. Elas confundem paixão com emoção. E aí, elas desistem quando fica difícil. Para pra pensar aqui, ó. Jeremias, ele tentou fugir, gente. Moisés, ele, sabe, disse de cara assim, ó, quando Deus chamou ele: eu não sei falar não, Deus. Jonas, sabe o que ele fez? Adivinha? Correu. Foi para outro lugar. Chamado não começa no amor, não, gente. Começa na disposição da obediência. Colossenses fala assim, ó: tudo que fizerdes, fazei de todo o coração. Sabe, a neurociência é uma matéria do homem, mas inspirada por Deus. E eu tenho certeza que ela tem clareza, à luz da palavra de Deus, sobre assuntos que a gente precisa ter clareza na nossa vida. E um estudo da neurociência diz claramente: a satisfação profissional vem de aprender habilidades difíceis, gente.
e úteis e significativas. Não é prazer imediato, não. É progresso, consistência, todo dia, sabe? Tem um provérbio que eu gosto muito na Bíblia que fala assim, ó: vês um homem perito na obra, perante reis, ele será posto. Provérbios 22, 29. Você, eu, nós, não começamos com o que gostamos, mas a gente passa a gostar depois que a gente se torna bom. Eu me recordo quando eu fui fazer o curso de processamento de dados. Eu nem sabia o que era processamento de dados, mas eu me dispus a ser o melhor naquilo. E depois de 10 anos, eu estava na Alemanha, fazendo parte de uma equipe de lançamento de projetos digitais. Sabe, o propósito não é buscado, ele aparece, gente. E aqui está a virada de chave minha e sua. Quanto mais eu, você, nós buscamos o propósito olhando para nós mesmos, mais confuso nós ficamos. Mais confuso nós ficamos. Mas quando a gente desenvolve uma habilidade, resolve problemas reais, serve as pessoas, o propósito emerge de forma natural, sabe? E cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, disse o apóstolo Pedro. Sabe, um chamado não nasce, gente, da obsessão por identidade, não. Sabe? De feitos, de reconhecimento, de palco, ou de luzes, ou de aplausos, ou de likes, ou curtidas. Ele nasce da responsabilidade que Jesus deu a você de falar do Evangelho. Se você está cansado de viver confuso nessa situação toda, eu convido você, sabe, parar, refletir. E de repente, se fizer sentido para você agora, comenta comigo se isso realmente é relevante para o seu coração e que oração que a gente pode fazer para você. Porque, de fato, a gente tem orado por muitas pessoas que passam pelo nosso canal. Quando a ansiedade domina você, sabe quem busca o resultado? Satanás. Porque se você vive focado no que vai dar certo, o seu coração acelera, a mente antecipa as perdas, há uma fé que enfraquece. E aí, o versículo de Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, ele deixa de existir. Sabe, o diabo é um acusador. E ele, sabe, ele não te chamou, ele te chamou literalmente para viver no mundo dos ansiosos. Deus não te chamou para prever o futuro, não, gente. Para aí, tá? Ele te chamou para andar fiel no hoje. Então, deixa eu ser direto com você. Vale a pena você responder e obedecer, mesmo sem aplausos. Mesmo que isso doa. Vale a pena aprender, mesmo sem resultado imediato. Vale a pena servir, gente, mesmo sem reconhecimento. Sabe? Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Jesus já falou disso. Já nos deu essa clareza. Que chamado não é sobre valer a pena no fim. Não é. É sobre honrar a Deus no processo. É sobre isso. É sobre honrar o Senhor nesse processo. Agora, pega papel e caneta e anota isso que eu vou te dizer. Hoje, eu decido parar de perguntar se vai valer a pena. E começo a responder o meu chamado de ser fiel. Sabe? Fidelidade gera clareza. Clareza, direção. E direção revela o seu chamado. A palavra de Deus em Salmos 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Que Deus ilumine o teu próximo passo. E que você não veja o mapa inteiro. Porque, sinceramente, isso pertence a Deus. Mas que você seja fiel na necessidade de outros. Então, gente, se essa palavra mexeu com você, presta bem atenção. Nós estamos semanalmente aqui liberando um conteúdo do Papo com Propósito no nosso canal. E aqui a gente aprofunda a fé, carreira, chamado, para você tomar a decisão correta, sem ansiedade, sabe? E construir uma vida que glorifica a Deus, espelhando e espalhando o Evangelho com tudo que você aí faz. Tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa o sininho, não esquece disso, pelo amor de Deus. E se fizer ainda mais sentido, você fala, poxa, valeu mesmo a pena esse conteúdo,
compartilha no mínimo com 3 pessoas. Beleza? Então faz parte disso aqui, se inscreve, compartilha e a gente tá junto. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Bora.